e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, para que exista uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo direto. 2x ao quadrado mais 3x mais 7 igual a zero. Né? Daqui você pode verificar o seguinte, esse x aqui é a variável da equação. É incógnita, é o que você vai determinar. O A, é só você comparar com essa forma geral aqui das equações. O A é 2, o B vale 3 e o C vale 7. Né? Ela sempre vem na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. E quando ela não estiver igual a zero, você usa as operações inversas, né, para deixar sempre nessa forma. Fica interessante porque você fazendo assim, você vai descobrir diretamente quem é o A, quem é o B e quem é o C. Né? E o que é resolver uma equação do segundo grau? Resolver uma equação do segundo grau é determinar o valor da incógnita, do x. E para você fazer isso, existe uma fórmula geral. Essa fórmula geral foi escrita por um matemático árabe chamado Bhaskara. Ele criou essa fórmula e facilitou. Na época o pessoal tinha muita dificuldade para resolver as equações do segundo grau. Existem algumas equações que são simples de resolver, mas quando o Bhaskara criou essa fórmula ficou mais fácil. Então a fórmula de Bhaskara é essa. Observe que todos os ingredientes da fórmula estão aqui. Né? Quando eu falo em fórmula, fica fácil de resolver, porque fórmula é como se fosse uma fórmula para fazer um bolo, né? Fazer uma torta. Né? Você tem os ingredientes na medida certa. E os ingredientes para você aplicar a fórmula de Bhaskara é você saber quem são os coeficientes A, quem são os coeficientes A, B e quem são o coeficiente C. Né? Além da fórmula de Bhaskara, também existem fórmulas específicas. Por exemplo, às vezes essa equação aqui, como ela tem o A, o B e o C, todos diferentes de zero, nós dizemos que ela é uma equação completa. Essa fórmula aqui, por exemplo, se você tiver o B igual a zero, se você tiver o B igual a zero, observe que na fórmula, se o B é zero, é só você anular esse B aqui, anula esse B aqui. O que foi que sobrou? Sobrou mais ou menos, raiz quadrada, aí vem menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A. Então, quando você estiver resolvendo uma equação do segundo grau e o B for zero, você pode aplicar essa fórmula aqui. Fica mais fácil, fica mais reduzida. Isso não quer dizer que você não possa aplicar a fórmula geral, não. Você pode aplicar a fórmula geral. Vai dar o mesmo resultado. Se por acaso o C for igual a zero, se o C for igual a zero, como numa multiplicação, se um dos fatores for zero, quando você fizer 4 vezes A vezes zero, então isso aqui vai zerar. Então no caso aqui, na fórmula não vai existir isso aqui. Vai ficar somente menos B, mais ou menos, isso aqui vai zerar, raiz quadrada de B ao quadrado. Aí eu vou cortar esse 2 aqui com esse, então vai ficar menos B, mais ou menos B, dividido por 2A. Olha, menos B mais B dá zero. Zerei. Isso quer dizer que uma das soluções, quando C for igual a zero, uma das soluções eu já tenho. É que o x é zero. Uma das soluções é zero. Você vai determinar só a outra. Só a outra. Bom, e qual vai ser a outra solução? Bom, a outra vai ficar menos B, que dá menos 2B, dividido por 2A. Eu corto aqui o 2 com 2, vai ficar simplesmente menos B dividido por A. Um exemplo que eu coloquei aqui. Vocês estão acostumados quando vão resolver uma equação de segundo grau, já pegar a equaçãozinha pronta, aí discrimina lá quem é A, quem é B, quem é C, aí joga na fórmula e resolve. Só que toda e qualquer equação, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, toda equação tem um problema por trás dela. Então, uma equação não vem do nada, ela vem de um problema. A equação é quase a resolução do problema. Você equaciona o problema, depois que você equacionar o problema, aí você aplica a fórmula adequada. Por exemplo, eu coloquei aqui um problema, eu não escrevi o enunciado do problema, mas eu coloquei aqui a situação mais ou menos assim. Uma pessoa tem um terreno quadrado, tá certo? Eu não sei quanto vale esse lado do terreno,
né? Eu coloquei esse terreno aqui, ele vale 2x. Coloquei aqui valendo 2x. Eu podia colocar um x ou 3x, o que eu quisesse aí, x mais um, o número que eu quisesse. Coloquei aqui um valor 2x, né? E aqui eu coloquei dentro do terreno, ele fez uma plantação lá e utilizou um terrenozinho pequeno de 4x4. Esse terrenozinho pequeno aqui mede 4 metros de comprimento por 4 metros de largura. Aí, por exemplo, eu tenho um terreno, não sei quanto é o lado do meu terreno, mas eu sei que ele é quadrado, e dentro dele eu separei uma parte para fazer uma plantação. E essa parte tem 4 metros de comprimento por 4 metros de largura. Então o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quanto é a área que me sobra aqui. Essa parte vermelha aqui é a área que eu não utilizei na plantação, é o que está sobrando, tá certo? Como aqui eu tenho um quadrado, eu calculo a área do quadrado, e a área de quadrado é só você multiplicar o lado pelo lado. Então, como esse lado do quadrado aqui eu disse que era 2x, e esse aqui é 2x, então eu faço 2x vezes 2x. 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x dá x ao quadrado. Então, a área do terreno todinho vale 4x ao quadrado. Mas eu só quero essa área vermelha. Só quero essa área vermelha. Aí eu fico 4x ao quadrado. Aí eu vou tirar. Se eu vou tirar é menos. 4 por 4 dá 4 vezes 4. Então essa área aqui é 16 metros quadrados. Então eu vou pegar 4x ao quadrado menos 16. Menos 16. Isso é a área vermelha. Olha, mas para eu calcular o valor de x, eu tenho que saber quanto vale essa área vermelha. Eu tenho que saber. Eu posso até não saber quem é x, mas eu tenho que saber quanto vale essa área vermelha. Aí, ó, eu estou supondo que essa área vermelha vale 84. Olha, se essa área vermelha vale 84, então a área vermelha aqui é 4x2 menos 16, e eu disse que a área vermelha vale 84. Conclusão, eu vou dizer que 4x2 menos 16 é igual a 84. Bom, isso aqui eu estou vendo que é uma equação do segundo grau. E eu reconheço as equações do segundo grau, porque sempre vai aparecer um x elevado ao quadrado. Como ela é uma equação do segundo grau, eu tenho que colocá-la, ou adequá-la à forma geral. Ó, se eu quero adequar a forma geral, eu vou pegar esse 84 e vou passar para antes do igual. Então vai ficar 4x2, que já está antes do igual, menos 16, que já está antes do igual, passando mais 84 para antes. Se é mais, a operação inversa, a adição, é subtração. Então, igual, como não ficou nada lá depois do igual, já que eu passei o 84 para antes, não ficou nada depois, é zero. Então, aqui eu posso juntar esse menos 16 com esse menos 84. Olha, sempre que a gente está juntando números positivos e negativos, a melhor forma da gente entender é colocá-los na forma de fazer a contabilidade. A contabilidade do tenho e devo. Então, no caso aqui, eu devo 16. Se eu devo 16 e eu devo 84, então eu devo 100. Eu devo 100. Então, ficou 4x ao quadrado menos 100 é igual a zero. Bom, cheguei nessa forma geral aqui, ó. ax2 mais bx mais c. Aí eu vou comparar. Eu tenho que saber, para eu aplicar as minhas fórmulas, os ingredientes das minhas fórmulas são A, B e C. Então, para eu aplicar a fórmula, eu tenho que saber quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Então, no caso aqui, se eu comparar isso aqui com a forma geral, olha, x2. Então, A vale 4. A vale 4. Aí o B, como é que eu sei quem é B? Olha, o B vem sempre acompanhado do x. O B vem sempre acompanhado do x. Olha, mas na minha equação aqui não aparece x. Bom, se não aparece x, o B é igual a zero. E o C? Bom, o C é um termo que vem independente do x. Ele é chamado de termo independente. Bom, o único termo, esse 100 aqui, observe que ele não aparece acompanhado do x. Então o C vale menos 100. Observe que o sinal é muito importante. Nós resolvemos essa equação e recaímos numa equação específica, chamada de equação incompleta, em que o B vale zero. Olha, se o B vale zero, eu posso aplicar essa forma. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4AC dividido por 2A.
Aplicando a fórmula, eu vou ter x é igual a mais ou menos da fórmula, raiz quadrada, esse menos 4 é da fórmula, menos 4, vezes o A. Olha, quanto vale o A? 4. Então, vezes 4, vezes o C. Quanto vale o C? Menos 100. Dividido por 2 vezes o A. Ó, mas quanto é o A? 4. Quer dizer, o que foi que eu fiz? Eu joguei os ingredientes da fórmula na fórmula. Agora é só fazer os cálculos que nós chegaremos à conclusão. X é igual a mais ou menos, aí aqui eu vou multiplicar, né? Eu faço logo a sinalização, como aqui tem menos e aqui tem menos, menos por menos é mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 100, olha, se eu for multiplicar qualquer número por um múltiplo de 10, no caso 100 tem 2 zeros. Então 16 vezes 100 é 1600, que dá 1.600. Dividido por 2 vezes 4, que é 8. X é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 1.600 é 40. E é fácil de eu saber a raiz quadrada de 1.600. Eu faço. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. E a raiz quadrada de 2 zero? É 0. Dividido por 8. Aí vai ficar mais 40 dividido por 8, 5. 40 dividido por 8, 5. E menos 40 dividido por 8 dá menos 5. Toda a equação do segundo grau, ela pode ter no máximo duas respostas, né? É por isso que eu coloquei aqui x1 e x2. Toda a equação do segundo. Então, quais são os valores de x nesse problema? É 5 e também é menos 5. Como eu estou tratando de um terreno, né, de uma área, então não existe terreno com lado negativo. Se o x vale 5, isso quer dizer que esse lado do terreno aqui vai ser 2 vezes 5, 10. O lado do terreno é 10. E aqui o lado do terreno também vai ser 2 vezes 5, 10. E a área do terreno é um todo? 10 vezes 10, 100. 100 menos 16, 100 menos 16, vai dar o quê? 84. 84. Foi quando eu disse que era a área vermelha. 84. Tem outras maneiras de você resolver uma questão desse tipo? Tem. Eu posso resolvê-la aplicando a fórmula geral. Só a fórmula geral. Vai dar a mesma resposta. Por exemplo, se eu for aplicar a fórmula geral, vai ficar x é igual. Aí aplicando a fórmula geral, menos b. Olha, o b dessa equação é 0. Então aqui vai ficar menos 0. Mais ou menos raiz quadrada. De b ao quadrado. Olha, o b é 0. Então vai ficar 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a é 4. Vezes o c. O c é menos 100. Menos 100. Dividido por 2 vezes o a, que é 4. Logo o x é igual. Bom, 0 não tem sinal, eu posso botar 0. Mais ou menos. O quadrado de 0 é 0. Menos por menos, mais. 1.600. A gente já fez essa continha. E embaixo ficou 8. X é igual a 0, mais ou menos, raiz quadrada de 1.600, dividido por 8. Que vai ficar x1 e x2. 0 é neutro, eu posso eliminar. Ficou mais a raiz de 1.600. A raiz de 16 é 4. E de 0, 0 é 0. Dividido por 8, 5. E aqui vai ficar menos 40 dividido por 8 igual a menos 5. Né? Observe que a gente obteve a mesma resposta. 5 e menos 5. 5 e menos 5. Eu fiz a verificação aqui com 5. Não estou fazendo com menos 5, porque se eu colocar aqui menos 5, o que é que vai acontecer? O lado do quadrado vai ficar menos 10. E a gente não existe quadrados com lados negativos. Então, no caso aqui, para o nosso problema aqui, a resposta seria somente 5. Se eu tivesse